Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, amém? Eu vou estar dando seguimento aqui no capítulo 11 de Hebreus. Hoje eu vou estar falando do versículo 27 ao 32 e não vou estar voltando nos textos antigos, lá na Antiga Aliança, né? Vou apenas passar a referência para vocês, fazer um breve comentário aqui. Eu já tenho aqui preparado meu rascunho, né? Aí, caso vocês queiram voltar lá para conferir, estejam à vontade, amém? Eu faço esse cuidado de estar passando o texto na Antiga Aliança para não surgir, né, o caso, nos casos a possibilidade, não surgir a possibilidade da pessoa dizer que eu estou pegando um versículo e forçando o texto a falar coisa que não está escrita, amém? O versículo 27 do capítulo 11 diz o seguinte: Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Amém? Nesse versículo aqui, 27, do capítulo 11 de Hebreus, nós sabemos que aqui o tema central do texto como um todo é pela fé. Amém? Mas, veja bem, a parte B desse versículo diz o seguinte: não temendo a ira do rei. Você pode pensar, então, Moisés não teve medo do rei? Bom, não é bem isso que a Bíblia diz. Amém? A Bíblia fala claramente que Moisés teve medo do rei. Em em Êxodo 2, 14 e 15, né? Indica que Moisés tinha medo do rei, né? Ali quando, na descoberta, que ele tinha matado o egípcio. Amém? Caso Hebreus 12, 27, né? Se refira à primeira fuga de Moisés do Egito. Correto? Depois, né, de matar o egípcio ali. Talvez o autor também pretenda aqui identificar um tipo de medo particular, né? E Moisés não tinha medo suficiente para negar o seu povo. Pode ser esse tipo de medo, amém? Ou talvez aqui o autor relativize esse medo, né? Enfatizando a fé de Moisés em um Deus invisível, amém? Entretanto, ele pode, né, se referir à segunda partida de Moisés do Egito, né? Com Israel ali no acampamento, né? Por quê? Porque o versículo 28, aqui, ele também fala de modo singular, né? Observando a Páscoa, amém? Embora este seja aqui claro que todo o Israel observava, né? Então, a gente tem que ter isso em mente também. Aqui está claro que o povo, todo Israel observava, não só aqui, como todo no contexto do Antigo Testamento também, você vai ver que todo Israel observava, né? Essa Páscoa. Então, aí tem essas três possibilidades de medo, né? Porque aqui diz o seguinte: não temendo a ira do rei, correto? Aí, você não pode pegar uma parte B do versículo aqui também e pegar o texto lá do Antigo Testamento e dizer que o texto está se contradizendo. Por quê? Porque Moisés, ele foi até na presença do faraó, e isso nós sabemos, né? Ele foi até na presença dele lá e ali operou sinais e maravilhas ali. Foi pragas, milagres, né? Muitas outras coisas ali. Se você for familiarizado com as escrituras, você sabe, né, a história de Moisés praticamente de cor, né? Então, é justamente nesses pequenos pontos que as pessoas falam que a Bíblia se contradiz. Porém, aqui não é uma contradição, amém? Porque a Bíblia, ela nos leva a gente levantar estes questionamentos, né? E não afirmar uma contradição, né? Se você é um cristão, ou mesmo que você não seja, né? Se você pegar e ler um texto e comparar com outro, você vai encontrar esse tipo de escrito. Porém, você tem que ir lá no Antigo Testamento, ver o que o texto lá está querendo dizer, ver o que o texto aqui está querendo dizer, entende?
para você poder estar afirmando que está se contradizendo, né? Porque aí existe aqui umas 3 possibilidades de medo: da segunda saída dele do Egito, né? Da fuga dele ali quando ele matou o egípcio, né? Podia ser um medo momentâneo, porque quando Deus falou para ele ir lá para libertar o povo, o que ele falou para Deus foi o seguinte: ó, eu sou pesado de língua, né? Então ele não falou que tinha medo de Faraó, senão ele tinha dito a Deus ali, né, que tinha medo do Faraó, amém? A esse ponto de não ir. Porém, nós sabemos que ele foi, né? Deus arrumou ali uma solução para ele, foi o irmão dele Arão, e ele acabou indo libertando o povo, amém? O versículo 28 diz o seguinte: pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Amém? Aqui também é outro fato relatado, né? Aqui, como eu estou dizendo sempre, desde o início, na verdade, todo o contexto aqui de Hebreus está no Antigo Testamento. Esse aqui, especialmente o capítulo 12 de Êxodo vai tratar disso aqui. É um capítulo todo, tratando praticamente o mesmo assunto, né? Que é um texto bem conhecido, né? Um texto bem conhecido nosso. Creio também que naquela época era um texto conhecido desse escritor que estava escrevendo isso aqui, né? Porque por causa da celebração anual da Páscoa, né? Então, meus irmãos, você pode comparar aqui o versículo 28 com o capítulo 12 do Êxodo, amém? E especialmente o versículo 29, amém? Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Êxodo 12, aqui é rapidinho. Eu não gosto de deixar dúvida. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativeiro, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Amém? Então aqui, nós vemos aqui o cumprimento dessa palavra aqui. E pela fé eles celebraram a Páscoa, né, e a aspersão de sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Aí surge uma história, hoje, né? Tipo assim, que o diabo pode tocar em cristãos. Não, ele não pode, né? Isso aí não pode. Por que ele não pode? A menos que a pessoa não creia na nova aliança, também. E também eu entendo que muitas pessoas desprezam o que Jesus fez na cruz, ou não sabem, não entendem, não compreendem, não sei o que ele veio fazer ali, né? Porque assim como os primogênitos ali, né, assim como houve a aspersão de sangue ali, aqueles primogênitos, na proteção daqueles primogênitos do povo judeu, né, e todo, não só dos primogênitos, mas de todos ali do povo judeu, ó, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, né, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. O que é o destruidor? O destruidor ali é um anjo de Deus, amém? Poderia ser Satanás ou qualquer um outro anjo ali que Deus enviasse ali para matar aquele povo, amém? Aí você pode dizer, não, mas por que Deus fez isso? Deus é mal? Não, é porque existe uma lei, tudo que Deus fez tem lei. Então o que o homem faz, aqui ele colhe, né? Porque antes disso, Faraó tinha mandado, né, matar os primogênitos dos povos de Israel. A gente sabe muito bem disso, né? Tinha mandado matar os primogênitos dos judeus. E hoje, quando você é coberto por esse sangue aqui, ó, que esse aqui era um símbolo, né? Esse aqui é um símbolo do que Jesus veio fazer, um símbolo da expiação, que é a aspersão de sangue, um símbolo da expiação. Quando você é coberto por esse sangue aqui, que a palavra de Deus vai vindo dizer, bem-aventurado aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Quando você é coberto por isso aqui, né? Você está livre
quando Deus te justifica, quando Deus te salva aí, não sei se Ele já te salvou, se vai te salvar, não sei. Mas se de fato isso chegar a acontecer e Ele te der essa fé, e você ter isso nele, vai acontecer alguma coisa. O que acontece? Primeira coisa, Satanás não pode tocar, né? Esse destruidor aqui também não pode tocar, e nem você pode ser condenado. Entende? Se você é salvo, se Deus te salvou, se Deus realmente te salvou, acontece o seguinte: a palavra de Deus já nos ensina que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Amém? Segundo, a palavra de Deus fala que Ele é irrevogável em suas decisões, né? Terceiro, a palavra de Deus, ela diz que mesmo se nós for infiel, que nós não somos totalmente fiel a Deus, Ele permanece fiel porque Ele não pode negar-se a si mesmo. E nós, estudando aqui Hebreus, nós entendemos que, e nós já aprendemos aqui, que cada palavra de Deus é um juramento. Então, Ele jura sobre Ele mesmo, porque não tem ninguém maior que Ele. Entende? Esse é o problema. Esse é o problema da veracidade das Escrituras e da fidelidade de Deus sobre o ser humano. Amém? Nós não somos fiéis, né? Mas Deus permanece fiel. Amém? Versículo 29 diz o seguinte: pela fé passaram o mar vermelho, como que por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Amém? Aqui você pode comparar esse texto aqui com Êxodo 14, versículo 29 e Neemias 9:11, né? O texto lá do Êxodo relata a concretização da fé de Israel, né, depois do milagre. Êxodo 14, 31, né? Mas Moisés e seu povo precisaram agir, né? O que isso quer dizer? Você ter fé é uma coisa, mas você tem que agir, amém? Você não pode ter fé e ficar esperando, Deus manda do céu. Não, Deus já mandou o maná, já mandou o pão vivo, agora você precisa agir, né? Então ali eles precisaram de alguma fé para eles agir. Fé essa que para eles entrar, né, no leito do rio, para dar o primeiro passo ali, para eles atravessar, eles precisaram dar o primeiro passo, gente. Êxodo 14, do versículo 10 ao 22, amém? Você vai achar essa referência lá. Então, não adianta, né, ter fé, né? A sua fé, ela só é manifestada a partir do momento que você age. Às vezes a gente lê a Bíblia ela bate demais na gente, porque Jesus falou o seguinte, ó, aos que Ele chama: eis que eu vos dou o poder. É isso que Jesus fala, amém? Aí, Ele fala: ide por todo, né, o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, vocês porão a mão sobre os enfermos, serão curados, pegarão na serpente, né, e pisarão nos escorpiões, por aí vai, né? E o que acontece? Deus hoje ele salva a gente, não sei se é por causa não sei, eu não estou colocando culpa em religião nenhuma, nem meio religioso nenhum, mas não sei se é por conta da complexidade que está hoje, essa guerra espiritual que a gente enfrenta hoje, que é no campo do intelecto, né? Hoje a gente, às vezes você tem até medo de ir, na verdade. Nós nos acovardamos. Por que nós nos acovardamos? Eu mesmo, como cristão, eu leio os evangelhos, eu fico envergonhado, porque eu me vejo como um covarde. Não só eu, mas eu posso apontar o dedo. Eu posso apontar o dedo em qualquer cristão e falar: hoje se você for um cristão verdadeiro, então você hoje também é um covarde. Por quê? Se Deus chama e Ele fala que dá poder, por que nós não damos o primeiro passo? Por que nós não vai lá e ora para aquela pessoa ser curada? Ah, mas é Jesus que faz. Não é Ele que faz, não. E não é, porque ele fala: eis que eu vos dou poder. Certo? É a autoridade que Ele dá para a gente entrar na presença dEle para poder operar os sinais e maravilhas. É Ele que confirma a obra. Amém? Só que para Ele confirmar a obra, você tem que ir, você tem que decidir, né? Então, aqui, a fé desse povo aqui concretiza no momento em que eles decidem atravessar o mar. Amém? Versículo 30.
Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias, né? Esse versículo aqui, você pode estar comparando ele com Josué, né? Capítulo 6. Você pode comparar ele com Josué capítulo 6, amém? Vai dar certinho, tá tudo lá explicado. Aqui o autor, ele troca, como se diz, a parte, né? Ele pega uma parte para justificar o todo, né? Então, como se diz, é como as pessoas falam, não, Jesus morreu na cruz para salvar nosso pecado. Bom, é um versículo, amém? Mas o que de fato significa aquilo? Aí você vai ver que a antiga aliança todinha, desde lá de Gênesis, está falando aquilo, né? Aí, tipo assim, você resume o Antigo Testamento todo num versículo, amém? É isso que o autor faz aqui. Versículo 31. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Nós sabemos aqui que quando os espias chegaram lá, né, Raabe, novamente, se você for familiarizado com a Bíblia aí, Raabe, ela acolheu essas pessoas, né, os espias. Raabe, meus irmãos, para quem não sabe, talvez você não saiba disso ainda, ela era uma prostituta, né, uma meretriz, e como a Bíblia fala aqui claramente, a meretriz é uma prostituta, né? E uma coisa que muita gente fica chocada em saber é que Raabe, ela está na genealogia de Jesus, né? Aí você vê que o Salvador, ele veio na genealogia de uma prostituta, né? Tem outras mulheres por aí, lá na Bíblia lá, né? Que fala na genealogia dele lá, mas o que é intrigante mesmo é a Raabe, amém? Aqui, mais uma vez, um passo de fé, né? Ela deu esse passo, ela decidiu acolher esses espias. O que acontece? Esse versículo, né? Versículo 31 aqui, Tiago segue esse mesmo raciocínio aqui em Tiago 2:25, que vai dizer o seguinte: ele segue esse mesmo relato e esse mesmo raciocínio. Diz o seguinte: de igual modo, Raabe a meretriz não foi também justificada pelas obras, quando acolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Aqui surge a outra questão, uma polêmica grandíssima da salvação pelas obras, né? O que acontece? Primeiro, tem o ato da fé, igual eu já disse aqui antes. Primeiro, o ato da fé, você decide. Segundo, a fé em prática, você faz. Amém? Você dá o primeiro passo, você faz. Foi isso que Raabe fez, né? O que ela fez? Ela apenas colocou a fé dela em prática, né? Por isso que ela foi justificada, né? As obras aqui estava apenas afirmando, ela apenas afirmou com as obras dela, né, a fé que ela tinha. Foi isso que aconteceu, né? Nós sabemos que toda pessoa para ser salva é salva pela graça, né? Mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Amém? Então, obra salva? Não, não salva. Não salva. Obra justifica? Não, não justifica. As obras, né? Ela apenas mostra que você tem uma fé já justificada, uma fé que você recebeu anteriormente dentro de você, é uma fé subjetiva. Portanto, essa fé ela é expressa quando você decide praticar, né, as suas boas obras. Aí você praticou as boas obras, você vai ser justificado por aquilo? Não necessariamente. Ela só está confirmando que você já recebeu. Amém? O versículo 32 diz o seguinte: e que mais direi? Faltar-me-ia tempo, contando de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, de Davi, Samuel e os profetas. Aleluia.
O tema aqui sempre é pela fé, né? Sempre é pela fé. Mas aqui, o autor, meus irmãos, ele faz aqui ele faz o clímax da história dele aqui, né? Que ele está relatando. Falando sobre essas pessoas, né? Ele menciona aqui vários juízes, né? Chamados. A pastor de Israel. 1 Crônicas 17:6, né? Davi, o rei ideal. Samuel, fundador das escolas de profetas, né? Supervisor da transição dos juízes para a monarquia e outros profetas, né? Aqui é um outro caso também que dá muito o que falar. O fato de que Baraque aqui substitui Débora, né, na lista corresponde à tendência aqui da tradição, né? A tradição judaica da época. Embora o Antigo Testamento não mencione Débora, né, nem Baraque fora de Juízes 4 e 5, né, aqui da perspectiva do autor, Baraque aqui ele seria o vitorioso oficial, né, embora Débora fosse a líder de fé, né, principal. Então, aqui não é que Débora tinha algo mais do que Baraque, não é que ela ia ganhar, mas o problema é que ela tinha mais fé do que ele. Isso aí está evidente no texto lá, né? Se você ler o texto, você vai ver que ela tinha mais fé do que ele, ela encorajou ele, né? Não é porque ela ocupava um lugar superior ao dele, né? Ela era uma líder de fé, porém Baraque aqui, ele era um oficial, né? Um vitorioso lá da época. Então, meus irmãos, aí a gente vê também lá, se você ler o texto lá, você vai ver a submissão, né, dela, você vai entender que ela era submissa, né? A Baraque. Amém? Meus irmãos, e assim nós ficamos por aqui. Logo mais trarei outro vídeo. Amém? Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.